Hoje eu vou lhe mostrar como a esquerda seduz o seu filho. Não interessa quão bom pai você seja, o método que a esquerda se utiliza seduz qualquer criança. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trechinho de um vídeo que tá rolando aí há algum tempo, alguns dias eu acho, na internet. É muito interessante, da Pasta Verde, acho que talvez você já viu. Enfim, na realidade é um filme, acho que é um filme, mas é exatamente este método que a esquerda tem utilizado para seduzir as nossas crianças, para tornar o seu filho diferente de você, pai. E por isso, até bons pais têm perdido os seus filhos. A gente vai ver esse vídeo e eu já vou logo avisando. É ficção, mas não é ficção não. Isso porque você vai ver que isso acontece sim e há experimentos que a esquerda se utilizou para fazer exatamente isto que você vai ver agora neste filme de ficção, e eles usam isso na sala de aula. Então vamos lá. De que cor é esta pasta? Verde. Verde. Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor dessa pasta e vocês vão dizer vermelha, tá bom? Sim. Oi. Atrasado, mas entra. Bom, continuando. Na filosofia temos correntes, como o positivismo, que não admite outra realidade a não ser a factual. Filósofos como Auguste Comte acreditam que há coisas que são como elas são e não devem ser discutidas. Como, por exemplo, a cor desta pasta. Você, de que cor é essa pasta? Vermelha. E você? Vermelha. Que cor é essa? Você, mocinha de cabelo curto. Vermelha. Você? Vermelha. Vermelho. Vermelha. 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 E você? Vermelha? Assustador, não é? O cara nega a realidade mais óbvia, que ele está vendo ali a cor da pasta, e ele nega o óbvio, porque está todo mundo respondendo incorretamente. Então, o método da esquerda para doutrinar os nossos filhos, fazer com que eles neguem a fé, os nossos laços afetivos, é este. Retire a criança do seio da sua família, leve-a para a escola e ela acabará negando tudo. Família, valores aprendidos em casa, amor pelos pais, tudo para ter a aprovação da maioria. Então, o método não é apenas o professor. Como você viu ali, todo mundo começou a errar, não apenas o professor, todo mundo começou a errar e a pessoa ali, então é essa cor aí mesmo. Então, o método não é apenas o professor, o método é o ambiente. O ambiente em que, ao menor sinal de discordância, a pessoa é achincalhada. Gente, adultos tendem a não resistir isso. Imagine uma criança. Eu sempre conto essa história da minha barba. eu dizia, eu nunca vou usar barba. Até que um dia, meu irmão usando barba, um monte de gente na igreja usando barba. Quando eu vi, eu estava de barba. Não era nem porque eu queria, era que eu vi a influência. É exatamente isto que o autor de Maquiavel, Pedagogo, retrata. Ele resume mais ou menos o seguinte, assim a ideia do livro dele, que existia um projeto mundial que visava operar uma revolução pedagógica nas escolas. O objetivo? Destruir os antigos pilares da civilização ocidental, substituindo-os pelo socialismo, fazendo a chamada revolução cultural. O livro é muito interessante porque ele cita, boa parte do tempo no livro, ele cita grandes organizações mundiais que controlam a educação. E esse livro já é até antigo, aí, sei lá, alguns 20 anos, alguma coisa assim. Enfim, boa parte então do livro, ele faz apenas citações dessas grandes organizações. Uma citação muito interessante, que ele fala sobre o dever do professor desfazer os preconceitos religiosos que as crianças recebem em casa. Então, o professor, ele deve fazer isso, formar o caráter da criança. Está lá no livro, citação, se eu não me engano, essa citação, eu não lembro se é da União Europeia, enfim, mas de uma organização que regia, que controlava a educação no mundo. E aí, então, ele dizia o seguinte, olha, de maneira maquiavélica, essa galera iria dominar o mundo pela escola.
Por meio de experimentos psicológicos, eles desenvolveram técnicas para manipular o seu filho. E aí o autor cita um experimento. O experimento era mais ou menos assim. Várias pessoas num lugar, numa sala, e todas ali eram atores. E aí eles fizeram várias linhas, assim, na vertical. Uma visivelmente menor do que as outras. Todos os atores ali deveriam responder a pergunta: qual linha é menor? E uma era visivelmente menor do que as outras, mas os atores respondiam incorretamente de propósito. E aí chegava lá o rapazinho que não sabia de nada daquilo, que não era um ator, estava ali no meio dos atores. Perguntavam para todo mundo: qual é a linha menor? E aí todo mundo errava propositalmente. Sabe qual era o resultado? Mesmo sendo algo tão óbvio, visível, mostrando ali qual linha era menor, visivelmente menor, a maioria das pessoas tendiam a responder incorretamente. É exatamente isso que você viu ali nesse filme. Ou seja, o que vocês viram nessa encenação tem tudo a ver com esses experimentos que essa galera comunista realizou e daí então implantou. Como? Na escola. Por isso a ideia, sabe, o tempo inteiro de levar a criança o mais cedo possível para a escola, porque eles sabem que a maioria das pessoas tendem a seguir a maioria. Criança, então, nem se fala. Então, as pessoas, por conta do pecado, elas deixaram de ser racionais, de ser lógicas. Ou seja, a racionalidade ou ser lógico é enxergar as coisas como elas são. Isso para mim seria um sinônimo de inteligência. Mas veja bem, por conta do pecado, o ser humano deixou de ser racional e lógico. E esse experimento que eu acabei de citar, e o vídeo também da pasta verde, tudo isso aqui eram com adultos, tanto a pasta verde ali, a aula com a pasta verde, a pasta que cor é verde, vermelha, quanto o experimento que eu falei aqui das linhas. Tudo isso foi feito com adulto. Gente, se adultos podem negar o óbvio em favor da manada, imagine criança. Então, a escola, há muito tempo, deixou de ser um lugar para obter conhecimento, para se tornar um campo de guerrilha para treinar soldados da esquerda. Então, é impressionante o que eles fazem. Como então, mesmo você sendo um bom pai, você está correndo um risco enorme. Sabe, tudo aquilo que você ensinou ao seu filho em casa, você corre um risco enorme de que isso seja desconstruído na escola. Ao enviar o seu filho para estas escolas, você corre o risco de amanhã estar dormindo com o inimigo, o seu filho. Eu gosto sempre de citar isso também, que é um filme chamado Pastoral Americana, tem Netflix, enfim. Conta exatamente isso, como uma família organizada, feliz, os pais se amavam, amavam a filha, a menina foi para a escola, foi captada pela esquerda, e então os seus valores foram alterados, rachou a família, acabou com a família. Então a escola, ela se tornou um campo de guerrilha para treinar guerrilheiros para a esquerda. Tem um filme chamado Diamante de Sangue, do Leonardo DiCaprio, que descreve isso muito bem. O filme é ficção, mas as ideias ali são inspiradas em muitas coisas que acontecem de fato na África. Qual era a ideia? E que a gente vê no filme? Guerrilheiros, eles sequestravam crianças e faziam uma lavagem cerebral nessa criança para que a criança se tornasse um soldado. Isso acontece no filme e acontece lá na vida real. E aí tem uma cena muito forte do filme, porque uma dessas crianças, ela foi retirada do personagem lá, um dos personagens principais ali do filme, que acompanha o Leonardo DiCaprio, eu não lembro o nome do personagem dele, mas enfim. E aí esse pai, ele tá ali ao lado do Leonardo DiCaprio, ele tá o tempo inteiro tentando resgatar o seu filho, que foi sequestrado por esses guerrilheiros, esses terroristas. Quando ele encontra o seu filho, o menino está com uma arma assim apontada para o próprio pai e pronto a dar um tiro na cabeça do pai. E a cena é terrível porque é exatamente essa percepção que você tem. O olho do menino assim meio, sabe, é tipo uma lavagem cerebral mesmo. É exatamente isto que essas escolas pagãs têm feito. Então, como que pode um filho com valores tão diferentes de seus pais? John Dewey foi um dos responsáveis por instituir o jardim de infância, estabelecer o jardim de infância nos Estados Unidos. Ele falava que era necessário retirar as crianças o mais cedo possível para torná-las o mais diferente possível de seus pais. É assustador. Veja bem, é uma tragédia a educação na maioria das escolas. Uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia. É um emburrecimento programado, como declaram os grandes, os grandes exames que medem a educação no mundo, o PISA, que constata, olha, as crianças no Brasil chegam aos 15 anos, não sabem ler ou escrever. Mas você acha que foi por acaso? Não.
Você acha que eles tinham um plano de educação que deu errado? Não, o plano era este, deixar todo mundo burro. É o que defende Taylor Gatto em seu livro Emburrecimento Programado. Tem aqui na minha livraria. Mas dá tudo errado. As crianças saem de lá mal sabendo ler ou escrever. E mesmo assim eles insistem nesse projeto falido. Por quê? E querem ampliar isso, não apenas meio período, o período inteiro. A cada dia eles falam disso. Por quê? Primeiro, mais dinheiro, obviamente. Se vamos dobrar o expediente, então precisaremos de mais dinheiro. Então sempre a desculpa para mais dinheiro. E segundo, distanciar você, pai, de seus filhos. Todo mundo que quer vencer uma guerra precisa de um exército. O exército da esquerda já foi o proletariado, agora são mulheres, crianças. Quando eu decidi pelo homeschooling, educação em casa, tirar o meu filho da escola, na realidade essa decisão é muito antiga. Já começou quando eu tinha 15 anos, lá na escola mesmo. Por quê? Eu lembro, eram só coisas inúteis. Eu, na época, tinha o desejo de ser um empresário. Depois, acabei me tornando pastor. Quer dizer, eu já era, né? Eu ajudava a tomar conta dos restaurantes do meu pai. E eu falava, isso aqui eu uso para quê? Até as coisas que são de fato boas, como, por exemplo, um livro clássico maravilhoso de Machado de Assis, nem isso eles sabiam transmitir. Então, transmitiam de um jeito que até uma coisa boa se tornava inútil. E vem aquelas contas de matemática que são espetaculares, mas eu não iria usar. Então eu ficava pensando, tá, por que eu vou usar isso? Então, para mim, já começou quando eu tinha 15 anos, a ideia do homeschooling. E um dos grandes pontos é justamente este, a inutilidade das coisas que a gente aprende ali. E muitas, mesmo quando você tem uma boa escola, e o ensinamento é bom, mesmo assim você tem um grande problema. O professor é bom, ele ensina de maneira perfeita, ainda assim, eu vou usar isso aqui? Essa conta de matemática que eu aprendi com o melhor professor do mundo, eu vou usar essa conta quilométrica? A maioria não vai. Então, a minha ideia de educação domiciliar já começa na escola mesmo, quando eu tinha 15 anos. Eu falava, isso aqui é uma loucura total. Outro grande motivo que me levou a fazer homeschooling, eu estava uma vez numa reunião de pastores, e pastores assim que eu considerava homens de Deus, pessoas sérias, e cada um contando a história, de repente, assim uma roda, todos os pastores com histórias trágicas em relação aos seus filhos. E eu me perguntava, como que pode isso? Eles são homens piedosos e seus filhos tão perdidos? Como que eles podem ser tão diferentes de seus pais? E aí, mais à frente, eu vim ter a conclusão óbvia. Você envia seu filho para uma escola romana durante 15 anos, de segunda a sexta, longas horas, o professor é romano, todo mundo é romano, a fé cristã dele será bombardeada ou ignorada, o que é tão ruim quanto. É sério que depois de 15 anos numa escola romana, a gente se impressiona com o fato de que os nossos filhos são romanos? É uma loucura, é uma loucura. Então, gente, é um absurdo que a gente tem feito, a ideia de terceirizar a educação dos nossos filhos. Eu sempre tenho recomendado ou uma escola cristã genuína ou homeschooling. E eu sei que, infelizmente, a maioria das pessoas não podem fazer uma escola, não tem uma escola cristã decente, porque, infelizmente, muitas escolas cristãs também não prestam. Mas é isso, escola cristã ou homeschooling, como disse Lutero, não envie seu filho para escolas em que as escrituras não reinam. Então, para muitos, ou é homeschooling ou é nada. E aí eu tenho um curso que vai suprir você com tudo aquilo que você precisa para educar o seu filho em casa, e você vai entender que não é bicho de sete cabeças. É difícil como tudo na vida, mas é possível a qualquer um. Você é analfabeto? Faça o meu curso, você vai entender o que de fato é educação. E você então vai salvar literalmente o seu filho. Olha, dá trabalho, mas não dá mais trabalho do que ver o nosso filho perdido nessas escolas. Então, clique aqui, o link para você se inscrever no meu curso. Está aqui na descrição. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.